Vamos então aqui continuar a nossa série sobre fórmulas. Na aula anterior eu te dei uma introduzida sobre o que é uma fórmula, como é que ela funciona e o que cabe dentro de uma fórmula, quais são os elementos. Mas é como eu disse, aquela fórmula inicial que eu mostrei era simplesmente para exemplificar todos os elementos que poderiam ter dentro dela. Mas nós vamos começar bem lá do princípio, com as operações matemáticas bem básicas. Então, nessa aula aqui, vamos aprender a fazer somas, subtrações, multiplicações e divisões. Então, vamos fazer aqui essas operações utilizando esses dois valores, o valor 1, que é 10, e o valor 2, que é 2. Nós vamos fazer as 4 operações envolvendo esses dois valores aqui. Vamos começar então somando. O sinal que iremos utilizar para somar é o de mais, que tem no seu teclado mesmo. Esse não muda muito. Então, como a gente poderia fazer para somar esses dois valores, 10 e 2? O resultado eu quero que apareça aqui na célula C3. Como que eu faço? Como eu disse na aula anterior, toda vez que eu vou iniciar uma fórmula, vou iniciar um cálculo, para o Excel entender que aquilo é um cálculo, eu tenho que colocar um igual antes. Então, a partir daqui, o Excel sabe que quando eu der um Enter, ele vai calcular aquele valor. E o que eu posso fazer aqui? Eu poderia fazer 10 mais 2. Vamos ver se dá certo. Dou um Enter. 12. 10 mais 2 é 12. Tá certo? Não deixa de estar certo. Mas mais para frente você vai entender que esse método não é o mais eficiente. Por quê? E se por acaso aqui você errou no meio da sua fórmula, em vez de 10 aqui era 15. Você ia ter que fazer o quê? Vir aqui na célula C3, dar um duplo clique para ir para o modo de edição e em vez de 10, alterar para 15. Não é tão difícil, né? Só que, e se esse valor 1 aqui, o 15, estivesse ligado não a somente essa fórmula, a pelo menos mais 15, 20 fórmulas? Você ia ter que ir lá em cada uma delas alterar? Você ia perder muito tempo fazendo isso. Então, eu vou ensinar o método utilizando, em vez de números absolutos, constantes, vamos utilizar referências. Como é que eu faço para utilizar uma referência? Igual novamente, só que ao invés de eu digitar o valor de 10, eu vou digitar o nome da célula onde está esse valor. Nesse caso, E3. Veja você que ele ficou com uma bordinha aqui diferente. Eu posso simplesmente digitar ou posso ir lá e clicar nela. Vai aparecer o valor dela também. Ou seja, E3 o Excel vai pegar, vai falar, opa, E3, eu preciso buscar o valor que está dentro de E3 para me fazer a operação. Mas, eu estou somando com o quê? Eu estou somando com 2, mas eu não vou digitar 2, eu vou digitar o nome da célula onde está o 2, para que o Excel busque toda vez que ele efetuar o cálculo, buscar o valor lá na célula, que é a célula F3. Posso digitar ou posso dar um clique aqui. Veja que ele também circulou de uma cor diferente. Está vendo que o número, a referência está em azul? Aqui ele está circulado, ele está com uma bordinha azul. F3 está em vermelho, aqui ele está com uma bordinha em vermelho também. Para você saber qual valor é referente ao que. Eu dou um Enter. 12 do mesmo jeito, mas olha, não mudou nada. Agora veja vocês, se eu mudar aqui de 10 para 15, olha o que vai acontecer na célula C3. Ele já vai recalcular automaticamente. Porque alterou o valor aqui, na célula E3, ele sabe que na célula C3 tinha, dentro da fórmula, o valor E3. Então, ele vai alterar automaticamente. Se eu voltar para 10, ele volta para 12. Então, se eu tivesse 15, 20 fórmulas que contivessem o valor E3 dentro, toda vez que eu alterasse
a célula E3, ele ia alterar o valor de todas as outras fórmulas que tinham esse valor dentro dela. Isso faz com que a sua planilha comece a ser automatizada. Você não precisa ficar refazendo cálculos todas as vezes. Eu vou centralizar esses valores para ficar mais bonito. Aí. Então vamos agora para a subtração. Vou fazer 10 menos 2. Da mesma forma. Poderia digitar 10 menos 2? Poderia, mas não é o jeito mais prático. Igual 10. O símbolo de subtração é o tracinho mesmo. Geralmente fica do lado ou em cima do mais. O outro valor, 2. 10 menos 2, dou um Enter. 8. Exatamente. 10 menos 2, 8. Se eu alterar aqui de 2 para 1, pode ver você que ele já alterou as duas fórmulas, a de soma e a de subtração. 10 mais 1, 11. 10 menos 1, 9. Vou voltar aqui para 2. Vamos então fazer uma multiplicação. 10 vezes 2. O símbolo para multiplicação, nesse caso aqui, não é x, igual você faz no papel, vamos dizer, e não é ponto, igual muitos professores utilizam o ponto para multiplicação. O Excel identifica como multiplicação quando você coloca o asterisco. Geralmente ele está no teclado grande, ele fica todo junto com os números, esse asterisco. Fica junto com o mais e o menos. Então, para multiplicação, utilize sempre o asterisco. Então, vamos dividir 10 por 2, igual, para ele saber que é uma operação matemática, E3, asterisco, que é multiplicação, F3. Dou um Enter, 20. 10 vezes 2, 20, tá certo? A divisão é a mesma coisa. Só que para a divisão, nós não vamos utilizar aquele sinal de dividir, que é um tracinho com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Para a divisão dentro do Excel, você usa a barra virada para o lado direito. Temos também a barra que é virada para o lado esquerdo. Não é essa daqui, ó, que eu acabei de digitar. É a barra para o lado direito. Essa também fica ali junto com os operadores no teclado. Então, vamos dividir 10 por 2, igual 10, que é o E3, dividido por 2. Dou um Enter. 10 por 2, 5. É muito simples de se entender. E é assim que a gente vai começar a construir as nossas planilhas automatizadas. Lembra que eu falei para vocês como é muito melhor você colocar a referência do valor e não simplesmente o valor? Se eu alterasse aqui para 5, veja vocês, as 4 fórmulas que tinham como referência o valor 5 foram alteradas. 10 mais 5, 15. 10 menos 5, 5. 10 vezes 5, 50. E 10 dividido por 5, 2. Então eu posso alterar aqui, ó. Ele sempre vai alterar automaticamente toda vez que eu alterar esse valor. Se tiver alguma dúvida, revisa a aula, porque é fácil entender. Mas aos poucos nós vamos aumentando o nível de dificuldade, mas sempre simplificando o máximo possível.